Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje, com a ajuda de um time incrível de escritores, nós vamos falar sobre a fetichização homoerótica no universo literário. Agora, por favor, roda a vinheta. Que se ele fosse escrito hoje, uma galera grande ia cancelar pra caralho esse livro. Das bombas. Vamos falar de bomba. Tá ok, né? Vamos falar disso hoje porque já falamos de todo o resto. Vai a merda se você for ler esse livro. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Galera, sejam bem-vindas. Esse tema foi escolhido depois que eu passei um tempo convivendo com o meu ex-host, Lohan, e analisando certos comentários sobre alguns livros, séries e filmes que possuem casais aquilianos como protagonistas. E perceber que existia um certo vazio ali, no meio daqueles comentários. Esse vazio que eu sempre constatava era a falta de resenhas, avaliações e até mesmo pequenos comentários vindos de homens sobre os personagens e a sexualidade que estavam sendo representados. Isso me preocupou durante um tempo, até o momento que se tornou um incômodo, e eu resolvi estudar sobre o assunto. E depois de ler um pouco sobre isso, resolvi trazer um time de pessoas que eu admiro muito para falar do assunto de um jeito que vocês fossem entender onde está o problema, como nós leitores podemos nos policiar diante disso, e por fim apresentar a vocês homens que merecem suas leituras e precisam do reconhecimento de vocês. Agora eu vou deixar eles se apresentarem um de cada vez, e depois eu volto para explicar um pouco mais sobre o tema. Então, primeiro dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Oceano Albuquerque, sou de Recife, Pernambuco. Sou formado em jornalismo pela Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. E sou autor de O Mundo Novo de Tommy e O Decadente Círculo de Sonhos, além de vários outros contos que estão na Amazon. Eu sou um homem bissexual em um relacionamento aquiliano. Sobre fetichização, depois eu falo, então. Oi, gente, meu nome é Williams Glauber, eu falo aqui de São Paulo, eu sou jornalista também, me formei faz 10 anos já, faz um tempinho, e eu sou escritor, eu sou autor da trilogia de noveletas Denislândia e de mais algumas outras histórias aí, escrevo desde 2017, publico desde 2017, né? Escrevo um pouco antes. E sou um homem gay, cisgênero, e bastante feminino, e a gente vai usar isso a nosso favor na conversa de hoje. Olá, gente. Eu sou Marcos Carvalho. Eu sou de Minas Gerais. Eu tenho 21 anos e, aparentemente, sou a única pessoa não formada nesse lugar, né? Mas eu sou estudante de sociologia, então estamos aí tendo pá pra manga. E sou autor de 2 contos da Amazon, né? Talvez seja um mito que vai retratar um mito muito lindo da mitologia grega, né? Porque vale ressaltar, porque existem muitos. E um de Natal, que é o Estrelas Natalinas. Então, se vocês quiserem procurar na Amazon, eu vou ficar muito agradecido. É isso, gente. Os links para os livros dessas pessoas vão estar todos na descrição deste episódio. Então é só vocês acessarem na ordem de fala de cada um deles, abrindo a descrição do episódio nos feeds de qualquer um dos agregadores de áudio que vocês escolherem para ouvir esse podcast. E para o Marcos não se sentir sozinho, eu também não sou formada. Eu estou no 5º período em Direito e ainda falta muita água para passar debaixo da ponte. E a única propriedade que eu tenho para falar desse tema é quase abaixo de 0. Por isso eu trouxe eles aqui. Obrigada pela presença de todos vocês. Esse é o 2º bloco que estamos iniciando. E para agora fazer isso, eu vou explicar para os ouvintes que não sabem o significado do termo fetichização e dar alguns exemplos de livros nos quais nós já vimos isso acontecer. E quando eu digo nós, eu digo a equipe do Entre Sumários Cast, que não está presente em alto volume hoje. Um dos filhos do queerbaiting, que é um outro assunto para outro episódio, a fetichização homoafetiva ocorre quando grupos de mulheres héteros criam uma caricatura ou então várias caricaturas do que seriam relações não héteros e usam nessas caricaturas para criar os protagonistas de suas histórias.
Essas caricaturas, quando criadas, servem somente de entretenimento para outras mulheres cis héteros, não representando verdadeiramente a classe LGBTQIA+, referenciada, e ainda grande parte das vezes causando grandes incômodos a esses homens que se veem animalizados, muitas vezes até como animais zoológicos. Eu não estou aqui para agitar sobre a pornografia de ninguém. Até porque eu não possuo tal poder de influência. A questão que é preocupante para mim, nesse momento, como alguém que trabalha para o mercado editorial, é o fato de que escritoras que fazem isso de forma constante, esses romances eróticos com casais homoafetivos, são sempre as mais vendidas, o que acaba ofuscando homens gays e pessoas acrianas a escreverem o mesmo gênero. E por isso eles não recebem o reconhecimento merecido, e nem muito menos a mesma atenção. E não possuem também o espaço necessário para se colocarem enquanto autores no meio dessas pessoas, dessas mulheres, em grande maioria. Para fins de exemplificação, eu vou citar os livros que a minha companheira de bancada de todas as semanas, a Anne, leu recentemente, que se enquadram nessa categoria. Rosa para Meninos, E Daí? O título, Meu Italiano. O outro, Lençol de Seda. E a série Ele e Nós. O grande problema dessa papagaiada toda, para eu começar aqui, o livro Lençol de Seda, além de ser fetichização homoafetiva, também entra o elemento da hipersexualização do homem negro. Então, assim, a gente tem dois problemas aqui evidentes, gigantescos, para discutir ao longo dessa gravação. Então, como vocês já devem ter notado em alguns outros episódios do nosso feed, esse é aquele momento onde eu jogo a deixa na mesa e deixo quem entende de verdade do assunto falar sobre e me junto a vocês como ouvinte e volto em alguns pontos depois para assumir a minha visão de entrevistadora. Por isso, meninas, podem começar a falar o que vocês quiserem na ordem que vocês se sentirem à vontade sobre a pauta nesse exato momento. E se eu tiver alguma dúvida, eu vou interromper vocês algumas vezes, mas essa é a hora de vocês. Bom, de onde puxar esse fio, então, né? Porque é tanta coisa envolvida, assim. Eu confesso para você que quando eu fui responder lá o questionário da gente começar, né? Questionário que vai, enfim, a gente vai aproveitar aqui no programa, eu percebi duas coisas, assim, que eu não sou um leitor muito assíduo de homoerótico, eu li poucos, mas eu esbarrei nessa coisa aí de eu nem chegar no final, que nem essa série Ele e Nós, eu comecei a ler, porque, enfim, uma amiga minha trabalhou nesse livro, mas, assim, logo nas primeiras páginas eu já vi os problemas e eu falei, eu não vou dar palco para isso, assim, e confesso que eu não terminei. E eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que a gente pode partir desse pressuposto de que se essa galera chega nos mais vendidos, né, essas mulheres escrevendo sobre nós, é porque tem público, e o público está aceitando de uma forma passiva, né, infelizmente. Sim, e isso é muito real. Eu também, eu li ele, eu não consegui digerir o Nós, né, os dois. Eu, inclusive, chamei esse livro de Broderagem do Ok, gente. É um nome que eu dei, porque, gente, é péssimo em muitos níveis, assim. E olha que eu nem sou um leitor de hot também. Eu leio romance bem fofinhos e tal, pra chorar. Mas esse livro, gente, não, esses dois, né? Eu tô falando só um, porque eu só li um, só digeri um. É problemático em muitos níveis, assim. De todos que foi citado dos três aqui, ele foi o que eu li, assim. Eu não sei como que vende, eu não sei como tem gente no YouTube falando sobre, porque é muito ruim, é muito problemático, inclusive. Eu acho que acontece muito essa coisa de achar que as nossas relações, enfim, as relações aquilianas, elas são menores, né? Então, qualquer um pode falar sobre, que eu acho que às vezes, um pouco, aí no caso a Rainha ele pode dizer, mas eu acho que talvez seja um pouco do que acontece quando homens sentam para escrever mulheres, assim, né? Eles vão para um lugar de, eles sabem como eles sabem de tudo, então eles vão escrever do jeito que eles sabem, assim. Ainda bem que hoje a gente tem espaço para questionar, mas eu ainda acho que a discussão é um pouco mais aprofundada no sentido de que
essa fetichização das nossas relações, ela é comercializável, né? Tipo, ela vende muito, tanto que esses livros aí, boa parte deles vendem bem, assim. E aí eu acho que talvez a discussão esteja, talvez, no fato de que, mesmo a gente questionando, eu não sei até que ponto esses questionamentos realmente chegam na ponta, sabe? Eu não sei o Marcos e o Oceano acham, mas eu acho que é um pouco isso, assim, às vezes eu tenho a impressão um pouco de que a gente nada e morre na praia, assim. Mas, tipo assim, isso é uma questão de bolha, sabe? Eu tava até conversando com um amigo meu esses dias sobre a bolha, tanto social mesmo, pessoal nossa, quanto a bolha da internet, de que a gente tem uma visão que todo mundo super desconstruído em relação a tudo, só que isso é a nossa bolha, sabe? Nossa bolha social, que tipo, os vídeos que a gente vê, que o algoritmo manda pra gente, é uma bolha de pessoas desconstruídas, mas que isso é uma parcela muito pequena da população. Então, isso responde à pergunta, tipo, se tá publicando é porque tá vendendo. E se tá vendendo, eles vão continuar fazendo isso, sabe? Tipo, escrevendo só aquilo que pensam. Mas, tipo assim, é realmente isso por causa de bolha, sabe? Tipo, quem é que tá questionando, quem é que tá lendo? Quem tá questionando não é as mesmas pessoas que estão lendo, que estão lá comprando, sabe? E eu sinto, é uma percepção que eu tenho não só, tipo, em relação a livros hot, que é o tema hoje, né, sobre sexualização de corpos, mas em relação a tudo que envolve tanto o universo LGBT quanto qualquer outro universo, qualquer outra pauta humanitária, que são pessoas que não vão a fundo no assunto que estão criando. Aqui no Brasil, a gente ainda tem a chamada leitura sensível, e eu não sei se isso é algo que na gringa é usado, porque a percepção que eu tenho é que não, de que não tem preocupação nenhuma sobre o que escrevem, sobre o que colocam, simplesmente jogam e as pessoas compram, e vira filme, série e tal. Então, eu acho que vai uma coisa também um pouco do filtro, né? Porque, assim, se a gente olhar, por exemplo, para o mercado editorial, na base, basicamente, a gente tem mulheres cisgêneros heterossexuais como editoras, né? Na maioria dos grandes selos, das grandes editoras. E aí, quando você vai olhar na cadeia de decisão mesmo, quem decide se vai publicar ou não é o cara branco, na maioria das vezes de meia idade, heterossexual e de uma família, de uma situação, né, muito abastada. Então esse cara ele vai olhar só os números mesmo, assim, e é ele no final, né, quem decide. Eu acho que o editor ele tem um poder ali de decisão, óbvio, que ele vai, né, falar, não, isso aqui tá em voga, não tá. Mas eu acho que no fim, assim, é muito isso, assim, vende. Ah, não, se vende, então a gente continua fazendo. Vai ter meia dúzia de gato pingado lá que vai reclamar, mas continua vendendo. E eu acho que isso que você falou da bolha, eu achei legal porque é um pouco isso, né? No meu caso, falando de experiência pessoal, eu sou a pessoa que eu nem vou ler, assim. Eu ouço falar, vejo que tem problemas, até tento olhar um pouquinho, e quando eu vejo, eu nem sigo. Então, assim, eu geralmente não dou audiência. Mas é aquilo, né? Acho que eu e a minha bolha não dá audiência para essas coisas que são muito erradas, mas a maioria da galera que lê e não tem, né, infelizmente a gente não conseguiu desenvolver um pensamento crítico, assim, enquanto sociedade mesmo, né, brasileira, eu acho que a gente entra nesse caminho, assim, da galera tá consumindo e quem tá gritando para não, pelo amor de Deus, não publiquem isso, não é ouvido. Não sei o que o Oceano acha. Eu concordo. Eu concordo. Sempre existe a problematização que mesmo quando a obra é feita por, até mesmo ela sendo feita por homens românticos, ela acaba sendo feita para outras pessoas, para outros públicos. E esses públicos nem sempre eles querem ouvir o que a gente está interessado, o que a gente passa. Querem realmente aquela idealização do que é um homem majoritariamente gay, porque o bissexual nessas obras assim é praticamente invisível.
é quase inexistente. E sendo algo que não é feito para nós, eles não fazem assim uma questão de existir essa veracidade. É sempre aquela coisa do ativo forte e o passivo delicado, entre outros. É porque eu acho que, tipo assim, não tem como não falar. Esse é o assunto que vai gerar, assim, porque é tudo sobre o capitalismo, sabe? Tipo, eles não estão nem aí pra nada. E o público deles não é o público gay, bi, pan, trans. O público que eles querem atingir no final não é esse, sabe? Eles querem falar com outras pessoas, só que eles acabam de falando de maneira errada, porque no fim eles só querem vender, né? Tipo, o próprio Karl Marx, quando ele fala sobre o fetichismo da mercadoria, ele fala sobre isso, sabe? Tipo, pegar aspectos muito subjetivos, muito amplos e tornar em um único objetivo, que é vender e transformar tudo em um objeto. É pegar os corpos, as pessoas, as vivências e, tipo, o objeto é vender. A gente quer vender e foda-se o que vocês acham, que vocês pensam. Deixa eu falar uma coisa. Vocês estavam falando aí do aspecto de o que a gente está fazendo aqui hoje, esse debate, essa conversa, não chegar na ponta, não chegar na mão dos escritores. É realmente uma verdade triste que eu enfrento sendo host desse podcast, porque além do assunto de vocês, eu já debati muitos assuntos pesados e sérios aqui. E infelizmente acaba não chegando. E é por isso que eu insisto tanto em falar sobre. É chato, eu sei, eu fiquei até com medo de botar esse assunto na pauta, porque eu fico pensando, gente, eles vão me odiar, porque é um assunto triste, é uma dor que eles sentem e eu tô trazendo isso à tona. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, cara, como que não trazer isso à tona? O quanto que eu tô errando deixando isso quieto? Eu acho que é esse mesmo ponto, Raiane, porque assim, você enquanto detentora de um veículo de comunicação nichado, né, com foco na literatura, quanto mais você colocar luz sobre esses assuntos, mais a galera que consome literatura vai começar a se questionar. E aí eu acho que em muitas coisas assim, a gente precisa parar um pouco com essa ideia de ai, não, né? Não vamos falar, porque isso vai machucar, então não vamos falar. Não, a gente tem que falar, senão vai ficar num campo sempre do tabu, do trauma. E assim, é um negócio que a gente literalmente tá vendo nas livrarias, sabe? A gente tá vendo nas estantes das casas, assim. E eu acho que a gente tem que falar mesmo, e óbvio, sempre com um cuidado, né? Com uma sensibilidade, porque isso realmente pode machucar muitas pessoas, mas quanto mais a gente falar, eu acho que mais as pessoas vão se questionar, assim. Sim, até porque, tipo assim, não falar é o problema. Porque se a gente não fala, Exato. se a gente não grita e não questiona, as coisas não mudam. Nenhuma revolução começou com silêncio, sabe? Então, tipo assim, é importante que todo mundo fala, que a gente chegue, que o assunto chegue para várias pessoas, que as pessoas comecem a entender, tipo, não, isso é errado mesmo, que num grau pequeno é errado, e que elas parem de consumir e consumam coisas realmente relevantes. E isso não é tacando um pau na literatura hot e tal, porque, gente, é um mercado que vende, tem pessoas que gostam, né? Tem pessoas que amam, que só lê praticamente só isso. E isso não é o problema. O problema não é o gênero. O problema é como o gênero está sendo escrito. Entendeu? Tentando em quase todos os episódios onde a gente cita esse tipo de obra, citar escritores que fazem esse gênero valer a pena ser lido. Porque, assim, eu não sou uma leitora assídua desse gênero, mas a minha vice, que é a minha segunda voz, a Anne, ela é. Então, ela toma todas as responsabilidades para cima dela. Por exemplo, no episódio passado, ela passou mais de 5 minutos recomendando um escritor de romance adulto gay, que eu acho que é Érico Venâncio o nome dele. E, tipo, ela passou a maior parte do tempo inteiro recomendando ele para outros homens gays, porque um dos nossos ouvintes tinha mandado depoimento porque não conseguia encontrar livros gays escritos por homens. Aí a Xaxa com essa recomendação no colo dele, assim, instantânea. Então, assim, é muito mais complicado fazer essa curadoria quando eu venho para esse lugar de
de apresentadora, porque quando eu fui pesquisar para comprovar a minha tese, né? Porque todo episódio começa com uma tese. Eu encontrei senhoras de mais de 30 anos fazendo textões e textões de avaliações para a Amazon e fora da Amazon sobre livros escritos por outras mulheres falando sobre homens e não tinha uma sequer avaliação de um homem aquele ano. Uma sequer. Porque ele não tá ali consumindo, né? Exato, Ele é não se assustador. identifica com a obra. E assim, eu acho que a Rayana trouxe um ponto essencial que, inclusive, o Oceano e o Marcos trouxeram também, que assim, gente, esse tipo de livro não é escrito para nós, ponto. Não é. Ele é escrito para entrar justamente nesse lugar de ser um fetiche, ser um momento que as mulheres que, enfim, gostam desse tipo de literatura se realizem, assim. E aí eu acho que a gente pode, até aproveitando que temos um estudante de sociologia aqui, eu acho que a gente pode até levar para um ponto, assim, que eu não sei se os meninos já tiveram que lidar com esse tipo de situação na vida, assim, mas eu mesmo, eu já percebi em várias situações, as mulheres, algumas mulheres, né, tentando meio que realizar algo que elas gostariam de fazer por meio das minhas experiências, sabe? Assim, comentários que parecem super tranquilos, do tipo, ai, você precisa sair mesmo, sair com vários caras e tal, porque é assim que vocês fazem, né? Assim que é com vocês homens e tal. E aí eu ia percebendo que era uma coisa assim, como o espaço da mulher na sociedade ele é muito limitado, e aí a mulher ela não pode ter vários namorados, a mulher não pode ter várias relações amorosas e tal, porque senão ela é taxada de XYZ. E aí eu acho que o que eu consigo enxergar assim, analisando, e aí eu não sei se os meninos concordam, é um pouco isso, assim, existe uma realização em cima de uma outra pessoa, sabe? Eu realizo fantasias que eu gostaria de ter, ou momentos mais, sei lá, espontâneos que eu gostaria muito de ter, e aí eu jogo nesse lugar do fetiche, porque eles são dois homens, eles podem fazer o que eles quiserem, nada vai acontecer, né? Entre aspas, assim, tipo, sei lá, serem mal falados e tal. E aí eu vejo que é um pouco isso, assim, os poucos comentários que eu já vi era um pouco dessas mulheres leitoras se realizando nessa fantasia de liberdade sexual, de, enfim, ser dono do próprio corpo, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem para todo mundo ainda, né? Tipo assim, sobre esse assunto, que é um assunto bem lá embaixo, assim, eu vejo que é muito por um fato enraizado que tem sobre homens que se relacionam com outros homens, que é a questão da liberdade sexual, no sentido de, ai, vocês são promíscuos, no sentido da palavra mais fundo, assim, tipo, vocês podem o tempo todo ficar com qualquer um, em qualquer lugar, sem nenhuma preocupação. E isso, querendo ou não, ela afeta muito a luta da comunidade em relação à aceitação das nossas relações amorosas. Porque se você pega, né, esses livros, você vê que, tipo assim, a conexão, amor, ali, o sentimento mesmo é meio que deixado de lado. Elas são reduzidas ao tesão, né? Sim, é tudo, tipo assim, se baseia ao sexo ali. E, claro, o livro, a literatura hot, ela tem um pouco disso, mas eu já li alguns livros héteros hot, né? Que, mesmo assim, ainda conseguem fazer esse malabarismo entre essas duas sensações, que é, tipo, o desejo ali sexual e o amor também. E nos livros aquilianos hot, é meio que deixar de lado. Tipo assim, é tudo sobre sexo e eles vão transar em qualquer lugar, no momento que der vontade, pronto, acabou. Sendo que não é assim, sabe? A gente tem toda uma preocupação, tem todos os aspectos. Porque subentende-se que no nosso caso se resume a isso, né? Sim, nossas relações é só sobre isso. E não tá nada bem. Eu noto isso também. Eu, inclusive, assim, comecei a ler o romance homoerótico, né? Tanto homoerótico como apenas homoromântico. Eu comecei a ler por, né? Fanfics e aquele site, aquele aplicativo Wattpad. E, assim, desde sempre eu costumo
falar, dar um feedback, né? Questionar os autores, porque como é sobre a gente, mas não tem a gente. Porque, assim, aquilo ali não são pessoas reais, é como a pornografia, não existe uma coisa real ali, é tudo um imaginário fantasioso de quem não vive isso. Então, eu acho que é exatamente isso, assim, é sobre a gente, mas não é pra gente. Eu acho que esse é o ponto essencial, assim. Eu acho que elas propositalmente não escrevem pra gente, escrevem sobre a gente. E, assim, elas não têm esse direito, né? Não de fazer sem o devido respeito. Cara, eu Isso. não esse negócio de escrever sobre vocês e não para vocês, e eu queria saber, isso é uma falha, esses textos dentro do mercado editorial, é uma falha societária, em geral? Eu acho que é uma falha da sociedade em si, sabe? Eu acho que tem os dois, muito tá? tabu. É sociedade em geral. Porque você pode ver que isso não acontece só na literatura. Não, mas é porque, tipo assim, uma coisa acaba levando a outra, sabe? É um pensamento social que acaba se fundindo ali com a literatura, porque a gente pensa que um livro, ele sai de uma cabeça de uma pessoa, né? A ficção, ela sai do imaginário do autor, é tudo aquilo que ele pensa. Então, se ele pensa, é porque aquilo que ele convive, é aquilo que ele ouve, é aquilo que ele... a percepção que ele tem ali do universo, sabe? Então, isso é uma falha muito da sociedade mesmo, que, tipo assim, não, tudo bem vocês serem dois homens que se relacionam, dentro que seja entre quatro paredes. Entende? Tipo assim, quatro paredes, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, vocês podem transar, subir na parede. Mas pra fora daqui, não. Eu só quero ler sobre vocês, eu não quero ver vocês de mãos dadas na rua. É isso. É isso. Eu acho que realmente a falha está dos dois lados. Eu acho que ela começa de um lugar social e de muita hipocrisia também, né? Porque É muito hipócrita. o mesmo pai de família que tem uma filha e reclama que a filha, sei lá, começa a sair com um namorado, é o pai que trai a esposa, é o pai que tem uma segunda família. Então, assim, a gente vive numa hipocrisia disso, assim. Eu já me vi em situações em que um casal heterossexual estava quase transando explicitamente no metrô e aquilo me incomodou. Se fossem dois homens, se fossem duas meninas, ia me incomodar do mesmo jeito pela situação, né? Coisa que eu acho que quando é o contrário, também é a mesma coisa. Não me incomoda ver um homem e uma mulher se beijando na estação, sabe? Não me incomoda ver um homem e uma mulher de mãos dadas num restaurante. Por que vai incomodar uma pessoa heterossexual me ver com o meu namorado ou ver a minha amiga com a namorada dela fazendo a mesma coisa, sabe? Eu acho que a gente parte disso mesmo, acho que é uma coisa hipócrita, mas eu acho que isso gera justamente essa, sei lá, vamos chamar de menorização, sabe? Da gente, porque a gente é visto como algo tão menor, tão insignificante, que assim, uma mulher pode escrever sobre dois homens se pegando ali durante, sei lá, 300 páginas. Não, beleza, um cara pode escrever sobre duas mulheres se pegando em 200 páginas, sabe? Porque é um negócio menor, eles são assim mesmo. E aí eu acho que parte disso para ir num lugar de... a gente está vivendo numa época que o mercado, quem consome, né? Não está mais curtindo essa coisa padrão, entre aspas, de romancinho entre homem e mulher, e aí eles protagonizam livros, são uma mulher branca e tal. A gente começou finalmente a ver as pessoas exigindo de quem produz um pouco mais de representatividade, de diversidade. Mas aí eu acho que a falha do mercado também não ter esse olhar, assim. Eu acho que agora está começando, né? Pessoas negras estão traduzindo autores negros, pessoas aquilianas estão traduzindo livros aquilianos e tal, e enfim, a gente está sendo inserido no processo de produção, mas eu ainda acho que está muito num lugar de... Olha só como a gente é uma empresa legal, olha só como a gente é uma empresa super bacana e tal. Mas, no fim, eu não sei o quanto isso vai ser transformador, sabe? Eu não sei o que os meninos acham, mas eu acho que é um bom ponto de partida, mas a gente precisa usar isso para exigir mais, assim, do mercado editorial, né? No caso que a gente está falando aqui.
Sim, a gente não pode negar que nada mudou, porque sim, muita Sim, coisa exato. mudou, Exato. né? Não pode Com virar e falar, ai, certeza. nossa, as coisas continuam do mesmo jeito. Não, as coisas mudaram. Tem muita coisa para mudar, mas a gente também não pode negar tudo que já aconteceu, né, Não, dentro do mercado jamais. editorial. Aham. É muito importante até quando o autor acerta, falar sobre esses acertos, sabe? Por Sim. exemplo, um livro que teve um hype, ainda tem um hype bem grande, é o Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é um livro que eu posso categorizar como, porque tem várias cenas bem explícitas sobre, mas você vê que não é só sobre aquilo, sabe? Ele faz parte, a relação sexual faz parte da relação amorosa dos dois. Então tem todo um medo, tem outros problemas a serem resolvidos no livro. Não, nem tudo se resolve com aquilo. Tipo, eles não vão brigar e vão resolver a briga com sexo, sabe? Que é um problema. E o mais importante, não tem a tal da heteronormatização. Porque, tipo, igual o problema, nós, um dos piores problemas é parecer que são dois caras héteros. E as autoras, porque são duas autoras que escrevem ele nós, coloca, tipo assim, você até esquece que são, né, no livro, dois gays que tá se relacionando, porque o tempo todo ela tá afirmando a masculinidade dos dois, sabe? Tipo assim, ele era musculoso, ele era alto, ele era forte, ele falava grosso, Porque o objetivo baixo. ali foi colocar no lugar de fetiche mesmo. Fetiche para as mulheres Isso, verem dois homens másculos, padrões heteronormativos se pegando ao longo da história, né? É isso, né? exatamente. Tipo, não Se eram resumiu dois a isso. gays, não eram duas pessoas bis, eram dois Uhum. homens, tipo, super Sim, héteros, super machões sim, ali, que estavam sim, na broderagem. E esse é um dos piores problemas, porque sim. nega todos os outros corpos também, sabe? E coloca eles para escanteio e dá uma sensação que, tipo, nenhum outro corpo é válido, só aquele ali que vai ser válido ali. E aí a gente vai pro Grindr e vê essa mesma coisa sendo reproduzida. É, é. É como se tivessem criado como se tivesse, não. Realmente se criou na sociedade um imaginário popular da figura gay, da figura do homem gay. Assim, gay como um termo guarda-chuva. Sim, Sim, E, assim, dos anos 90 para antes era uma coisa, né, que era que hoje em dia foi ressignificada, né, que é a bicha, que é aquela pessoa queer, que quebra padrões de gênero, homens que saem na rua de saia, salto e maquiagem, mulheres tomboy, né, lésbicas desfém. E também, em paralelo, criou-se, mais para perto dos anos 2000, né, no século XXI, um imaginário onde do gay que merece respeito, que é aquele que se comporta como hétero, que se adequa às o normas. que se dá o respeito, né? O famoso que se dá o respeito. porque ele se encaixa no Como que se foi instituído como tolerável, né? Porque é isso, assim, é o isso, discurso do porque ele se tolerável. encaixa no padrão hétero. Eu só tolero se for dentro do padrão heterossexual. Sim, se fugir da norma não vale Uhum. respeito. É isso. E como se eu precisasse de aceitação, sabe? Assim, desde que o orgulho gay, o orgulho LGBT, ele foi criado como um símbolo, desde a pedrada que Marcha deu nos policiais, desde que Silvia Rivera se levantou em Stonewall, desde tudo isso, criou-se, primeiramente, o estereótipo da travesti, né? Dela ser violenta, dela ser espalhafatosa. E criou-se também o estereótipo do gay que não dá problemas, que é exatamente o oposto. Que passa despercebido. O que nem Isso. parece, né? Tipo, nem parece que é. Que eu costumo dizer que é aquele cara que tem a passabilidade, né? Então ele consegue entrar no supermercado, se passar por hétero, ir numa barbearia, se passar por hétero. E eu acho que o problema tá aí, né? A gente não pode se passar por, a gente tem que ser o que a gente é, esteja onde a gente estiver. E eu acho que é um pouco isso que a gente tem que enfiar lá abaixo mesmo, sabe? Porque eu acho que esse discurso de tolerância não vinga mais. Ninguém precisa me tolerar, as pessoas precisam me respeitar.
respeitar quando eu apareço na TV, quando eu apareço no livro, quando eu apareço na novela, sabe? Eu acho que é um pouco isso, assim. A gente precisa sair desse lugar de ai, que bonitinho, eles estão aceitando a gente. Tipo, não, a gente tem que ser enfiado igual abaixo mesmo, porque é assim que tem que ser. E aí, eu acho que é o que. Talvez um outro ponto que eu queria muito saber a opinião de vocês, inclusive da Rayane também, é que assim, o Brasil tem uma particularidade, porque como a gente é muito carente de educação, e é educação em vários níveis, né? Cultural, comportamental e tal, eu acho que as nossas produções artísticas elas acabam tendo um papel de educar também, né? Que é o momento que a gente vê na novela uma personagem fazendo todo um monólogo, mostrando que é muito ruim ser uma pessoa homofóbica. E aí tem gente que se pergunta, nossa, mas por que colocaram essa cena, né? Tipo, porque na prática a obra artística ela não tem um papel de educar, né? Ela só precisa existir e, enfim, gerar pensamentos, reflexões e tal. Mas acho que num país como o Brasil, a arte, ela acaba tendo esse papel de educar. E aí eu vou dar um exemplo meu, assim, particular. Em um momento da história do Denis em Heteroland, que é a primeira parte da minha história, eu recebi uma mensagem de uma leitora que tinha um trecho que eu colocava que a mulher X da história estava sendo machista. E aí ela veio me corrigir. Ela falou assim, olha, Williams, mulher nenhuma consegue ser machista, né? Ela reproduz um comportamento machista. E aí, nessa conversa que eu tive com ela, ela me disse justamente isso. Ela falou assim, olha, é muito legal a gente ter essa abertura, porque as obras, no seu caso, o livro, ele também tem um papel educador, né? Então a gente não pode perder isso de vista. E aí, desde que eu tive essa conversa com a leitora, eu fiquei muito atento a isso, assim. E eu acho que é um ponto que a gente precisa cobrar também, porque como o Estado ele é muito ausente, as nossas histórias também educam, né? E aí, quando eu digo educa, não é mostrar para o hétero que a gente merece respeito, mas é também mostrar para o homem aquiliano que ele precisa exigir respeito, que ele precisa ser visto de uma maneira legal. Quando a gente diz, né, para quem que a gente está escrevendo, eu sei exatamente para quem eu estou escrevendo e quem vai ser atingido nas periferias ali, né, nas laterais. Então, desde dessa conversa que eu tive com a minha leitora, eu fiquei muito reflexivo nesse sentido, assim, tipo, caramba, a minha história também está educando. O problema dessa brincadeira toda, eu acho, como autores, a gente avaliar quem está receptivo a isso. O que você esteve. Sim, exato. Tem isso também, né? Porque, assim, o que eu mais vejo tipo, pessoas que são estudiosas dos corpos de minorias em geral, sociólogos, filósofos, ou pessoas que leram outros estudiosos, chegar em cima de alguns autores que estão lançando esses romances pão com ovo, 4 livros por ano na Amazon, e falar assim, olha só, isso daqui que você fez não tá legal. Aí a pessoa devolve, mas você tá me cancelando! Meu Deus! Que coisa eu juro pra você que ela me mandou, assim, foi por DM de Instagram, eu literalmente fechei a conversa com ela, abri o meu KDP, abri o meu arquivo, corrigi a frase, arrumei a frase e republiquei. Porque eu acho que o bom da publicação independente é isso, né? Ela é uma coisa viva, ela pode mudar, né? Ela pode ser melhorada. Ninguém tá livre de erros, não, cara. Ninguém tá livre de erros. Exato. E é importante lembrar que, tipo, ensinar não é cancelar, né? Tipo assim, não é porque eu fiz um comentário falando que, olha, sua obra teve tal parte, tal ponto que não é legal, assim, não tô cancelando. Eu estou apenas dando uma informação real e tentando ensinar ali a pessoa a maneira certa dela fazer, tanto na arte que ela produz, quanto na vida. Porque, como eu disse, né, o livro ele sai do imaginário do autor. Uma coisa então, não se tá ele associada coloca da outra, ali, né, Marco? é o que ele pensa. Então, se você ensina, ele não vai mais inserir naquilo. Exato. Porque da próxima obra ele vai pensar, nossa, isso tá errado, eu vou procurar conversar com alguém que entende mais do que eu. Porque, gente, sempre vai ter alguém que saiba alguma coisa a mais do que a gente, é impossível. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem.
Enfim, gente, se quem quiser acrescentar, acrescenta para eu poder passar a pesquisa, caso ninguém queira acrescentar mais nada, porque nosso tempo já tá acabando. Tem que marcar 60 minutos aqui, já estamos em 45. Nossa, já. Nossa, passou rápido. É rápido. E aí, Oceano, vai querer completar? Eu passo sobre a pesquisa. Então, eu quero completar sim. Tem mais uma coisinha que eu queria falar. Fale. Que é sobre a importância de, assim, como, do mesmo jeito que é importante... Eu acho que eu já falei isso, na verdade. Mas do mesmo jeito que é importante a gente cobrar que tenha algo sobre a gente, feito por a gente, para a gente, é importante também a gente apoiar quem faz desde o começo. Não é, por exemplo, pegar um Harry Styles, que foi a primeira capa da Vogue masculina a usar saia, e dizer que ele está lá revolucionando padrões, quando na verdade Billy Porter já está fazendo isso desde muitos e muitos anos. Então, é isso. A gente entra no privilégio branco. Isso também. Outro episódio, né, Rayane? É outro episódio já, porque aí eu vou ficar até 1 hora sem falar disso. Isso também. Daí eu já não posso falar, mas existe aí realmente também a predileção pelo homem hétero, branco, do que a bicha preta. E aquela existe aí uma Eu vi identificação. isso várias vezes também, quando eu estava fazendo a curadoria para esse tema. E, gente, assim, tem aos montes, que às vezes é óbvio, né? A gente não vai ficar comentando todos assim, mas às vezes você olha e você fala, caramba, esse cara só tá lá porque, tipo, ele é loiro, branco padrão, né? Exato. Se fosse uma bicha preta, interiorana, de Alagoas, talvez com um texto muito melhor, uma história muito mais impactante, não teria conseguido chegar nem na metade do caminho que esse cara chegou, né? E é um pouco importante isso. Mas sobre isso, tipo assim, eu falo direto que eu leio mais livros nacionais, leio alguns gringos, eu falo, gente, tem livro nacional que é assim, ó, milhares de vezes melhor e não recebe o reconhecimento que o gringo que tá ali fazendo meia boca recebe. Porque quem tá decidindo adquirir o direito autoral desse livro aí é um branco de meia idade, cabelo branco lá, heterossexual com a... Exatamente. O que escreveu o livro do Pêssego é um grande exemplo disso. Pêssego aí... É verdade. Uau! Bom, a gente infelizmente recebeu muitas poucas respostas, foram só 10 pessoas respondendo. Acredito eu dessa vez que houve essa falta de adesão, porque eu fiz a pesquisa fora do Twitter e eu sempre faço lá dentro, mas eu tive que fazer fora por conta da contagem de resultado, porque lá não é tão organizado quanto é no Google. Então eu preciso testar para fora. Mas mesmo assim, eu agradeço aos 10 ouvintes e a vocês que responderam também o questionário para que eu pudesse ter material para falar nesse episódio, porque senão só Jesus, gente. Enfim, a pesquisa comprovou a minha tese, porque 70% das pessoas que responderam à pesquisa confessaram que elas leem, quando se trata de livros escritos eróticos, homoafetivos, muito mais mulheres do que homens, mas elas leem os dois. Sim, são muito mais mulheres que são fáceis de encontrar quando a gente procura quem escreve do que homens, mas elas leem os dois. E eu já achei um alívio esse dado, porque mostra que o que eu estava visualizando antes de fazer o censo não é verdade, que eu achava que as pessoas liam em massa mulheres e esqueceram de ler homens falando sobre eles mesmos. Mas, com a graça de Deus, está mudando, pelo que eu estou vendo aqui. Mas o quantitativo de quem lê mulheres escrevendo sobre isso é ainda maior do que as que leem homens. Até porque foi mais um grupo de mulheres que respondeu essa pesquisa. Foram só, eu acho, 3 pessoas do sexo masculino que responderam. Entre fanfics e originais,
60% respondeu que lê os dois, um pouco dos dois, mas a maior parte lê originais e a menor lê fanfics, que a menor é 10% e a maior é 30%. Eu achava que ia sair maior de fanfics, porque é o que eu mais É vejo mais vendendo. acessível. Tá mais acessível, mas eu me enganei nesse aqui também. Mas, enfim, é para isso que serve o censo, para a gente calcular onde a gente está certo e onde a gente está errado. Sobre o costume e a frequência de ler romances eróticos, a maior parte das pessoas responderam, ou digo, 70%, que sim, leem com frequência. E sobre ter noção do que significa o termo de fetichização, foi 90% de sim, eu sei o que significa. Então, assim, eu acredito que assim, quem tá errando não tá desavisado. Desculpa. Não consigo mais ter essa ideia, não. Sim. Eu vou entendeu? A minha bolha me respondeu que quem tá errando, sabendo a merda que tá fazendo. A merda é consciente, Consciência. então. É Eu tenho consciência consciente. disso. É consciente. Se eu for seguir pela bolha O que é me pior, respondeu, né? Acho que é pior, né? É muito pior quando é consciente. é muito pior quando é consciente. Eu vou dar desconto pro pessoal de 30 a 40 anos que eu vi comentando nos negócios da Amazon, porque eles, geralmente, essas mulheres não se informam. Elas ficam em mini bolhas entre elas e uma trocando esses livros para outra. E geralmente elas não vão atrás para saber se tem algum problema escondido nesse negócio ou escancarado, que é o que eu noto Elas nem muitas fazem vezes. ideia desses problemas, para elas é tudo normal. Verdade, entendeu? Então, assim, é esquisito para mim, gente. Se é esquisito para mim, imagine para vocês. Entendeu? Assim, Todo então, mundo eu rindo acho. de nervoso. Adoro essas risadas que é rindo de nervoso. Exatamente, eu tô rindo de nervoso. E assim, é muito complicado isso, porque eu fico pensando, como é que eu faço para avisar para os leitores, que são a audiência desse podcast, para eles observarem isso antes de comprar o livro. Então eu vou dar uma dica aqui que eu acho que funciona, mas eu não sei se todo mundo vai seguir. Quando vocês forem comprar um livro, seja ele pelo Kindle Limited ou pela loja do Kindle verdadeiramente dita, baixem a amostra antes. Primeiro vocês vão lá e baixam a amostra. A Depois... amostra já me salvou de muitas enrascadas, Rayane. Exato. Primeiro vocês vão lá e baixem a amostra. Leiam a amostra. Se vocês leram a amostra e falarem assim, tá tudo ok, segue com o resto do livro e compra o restante. Outra dica, não deixem de ler a sinopse, pelo amor de Deus, não deixem de ler a sinopse. Que é o tal de neguinho comprando o livro pela capa e se lascando de verde, amarelo, azul e branco, que não tá no gibi. Então leiam a sinopse, gente, porque às vezes o problema já tá na sinopse. Viu? Acontece, gente, lá na livraria que tem do povo falando, ai, nossa, esse livro é lindo. Aí acontece muito, gente, com África. Eu sei que não é um assunto, mas eu tenho que tacar o pau nesse livro. Os outros falam, ai, que capa linda, não sei o que, e compra. Aí eu tenho que vender, né? Aí eu, meu Deus do céu, mulher. Eu não ia dar certo de trabalhar em livraria, não, gente. Eu ia denunciar muita coisa. Nossa, cada coisa. Eu não ia dar certo, não. Eu ia ser demitido. O pior quando tem que falar bem, né? Eu me faço de mudo. Eu não ia ter isso, não. Eu não ia aguentar, não. Eu só queria dar mais uma dica, né? Já que a Rai tava dando. Que é, leiam pessoas LGBT, gente. Livros escritos por pessoas LGBTs. Porque quando você lê livros de fato, qualquer gênero literário escrito por pessoas LGBTs, com protagonismo LGBT, e depois você lê de outras pessoas cis, hétero, você vai ver a grande diferença que é na construção da história, das relações. Então, e aí você passa a criar um filtro, né? Você passa a entender qual que é o filtro que você precisa ter para medir ali se o negócio tá indo bem ou não tá indo. Sim, apoie, então, escritores LGBTs, a literatura LGBT, a literatura nacional em geral.
Sim. Aí eu posso acrescentar também, Mande. para quem está ouvindo a gente, leitores que leem, que nos leem, criem o hábito de dar feedback, gente. Nem que seja só, tipo, não gostei por causa disso, gostei por causa daquilo. E nem precisa postar avaliação na Amazon, não. Chama a gente por direct mesmo. Porque isso Sim. ajuda tanto na hora de a gente criar uma história nova, na hora de a gente talvez corrigir algumas coisinhas que a gente deixou passar e tal, que às vezes as pessoas não imaginam, né? O impacto que tem uma simples mensagem. Então, acho que é isso, assim, não tenham medo de vir falar que curtiram e que não curtiram e o porquê, que eu acho que a gente só cresce assim mesmo. A através Só do evolui curtir também que a assim. gente cresce. Verdade. E eu vou até complementar também e falar que as pessoas, meu conselho para as pessoas, né, é que descentralizem a leitura. Não adianta ler só as realidades europeias e estadunidenses quando você tem o mundo todo que se comporta de forma totalmente diferente em cada lugar. Então é Não, importante estar sempre descentralizado. e ainda mais no Brasil, né? Que basicamente os contratados das editoras são sudestinos, mas tem autor no norte, tem autor no nordeste, tem autor no sul. Sim. Acho que até isso, né? Também a gente tem que colocar a luz sobre, Sim, porque que é um tem país muito nortista com vasto. muita história boa aí que vai ser completamente diferente de uma história que se passa em São Paulo, por exemplo, uma história que se passa em Manaus, uma história que se passa em Alagoas. Sim, sim. Inclusive, eu vou aproveitar para vender meu peixe rapidinho. Eu faço parte de um coletivo chamado Eixo LGBT, que é de autores nordestinos que escrevem histórias sobre pessoas LGBTs. Por favor, dê uma olhadinha no coletivo. Eu vou deixar o link do Insta do Oxi aqui na descrição do episódio para eles seguirem. Então, assim. Gente, meninos, obrigada por virem. Obrigada por terem aceitado o convite. Muito obrigada pelas palavras de vocês. Eu estava muito ansiosa para essa gravação. Me desculpem qualquer coisa. Eu tô há 2 anos no ar, mas eu sempre vou ser aprendiz desse negócio. Eu sempre aprendo com cada convidado novo. E eu espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre, a casa está aberta. Sempre que vocês precisarem desse espaço, tá aberto para vocês. É só me notificar, tá bom? Ai, que legal. Sim, eu quero ótimo, agradecer o convite da Rayane aí, porque foi muito legal e talvez só assim a gente consegue, enfim, ter um contato um pouco mais de perto, né, com outras pessoas que também pensam igual, porque às vezes a gente acha que a gente tá sozinho na luta, né? Sim. A gente tá nadando ali, não tem ninguém do lado que fala, meu Deus, é agora. Mas não, gente, tem um monte de gente aí. Tem gente demais, de todos os gostos, de todos os lugares. E é isso. Muito obrigado pelo convite, assim, fiquei super feliz. E é isso, precisando, estamos aí. Sim, muito obrigada pelo convite, Rai. Adorei. Então é isso, pessoal. Eu vou embora e até a próxima. Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.